E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: derrotando os gigantes. Eu sei que eu falo com muitas pessoas que nesse momento estão passando por lutas e dificuldades, estão enfrentando aflições. Mas o Deus Todo-Poderoso, que levou o menino, o jovenzinho Davi, a derrotar o gigante Golias, é o mesmo hoje. Deus não mudou. E olha o que a palavra de Deus fala para nós, para edificar a nossa fé. Em 1 Samuel, no capítulo 17, vamos ler apenas o versículo 45. Disse Davi ao gigante filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Essa passagem bíblica é muito conhecida e eu gosto sempre de dizer que, na verdade, o gigante aqui era o menino Davi, o gigante da fé. Dentro do coração daquele menino existia a certeza que aquele gigante iria cair por terra. Quando você olha essa passagem bíblica tão conhecida de 1 Samuel 17, você vê que o rei Saul e toda a nação de Israel estava assustada, apavorada, amedrontada. O medo tomou conta do coração daquele povo. Mas Davi, nem por um instante, chamou o gigante de gigante. Ele só dizia assim: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? A passagem fala que durante 40 dias, Golias afrontava o povo de Israel. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, nós somos afrontados. O inimigo, como diz o apóstolo Pedro, o inimigo que anda ao nosso derredor, ele fica afrontando, ele fica intimidando. Às vezes é na família, às vezes é no local de trabalho. Enfim, ele anda ao nosso derredor, trazendo intimidação, tentando produzir esse medo. E o medo produz tormento. E quantas pessoas vivem atormentadas pelo medo, porque estão enfrentando uma doença, estão passando pelo vale da sombra da morte, estão enfrentando uma situação financeira difícil, estão vivendo uma crise existencial, angústia, depressão, estão enfrentando um problema familiar sério. Quantas pessoas que estão na própria igreja estão enfrentando dificuldades no ministério. E o inimigo, assim como Golias, ele fica afrontando. E muitas vezes, pela nossa natureza humana e carnal, a gente olha para a situação, a gente analisa o problema e a gente fica com medo da ameaça do inimigo, da situação que realmente é muito difícil, mas é preciso ter fé. Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. E essa fé se manifesta através da palavra da fé. Davi chegou diante do gigante e disse para ele: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Davi entendeu que a peleja não era dele, que a luta não era dele, que o problema não era dele. É isso que nós precisamos entender. O Senhor pelejará por nós. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Espere em Deus, creia em Deus. Não olhe para o tamanho do gigante.
olhe para o tamanho do teu Deus, do nosso Deus, e libere a palavra da fé. Se é uma situação de doença, declare: Jesus Cristo me dá saúde, porque verdadeiramente Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se é um problema familiar, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e assim será salvo eu e toda a minha casa. Se tem um filho, uma filha te dando problema, profetiza, declare: os meus filhos são heranças do Senhor. Se é um problema existencial, declare que você é um vaso de barro, sim, mas a glória do Senhor está na tua vida, porque o Espírito Santo habita em você. Se você se sente só diante de tantas situações, declare que Jesus, o amigo mais chegado que o irmão, o Deus Emanuel, está contigo. É a palavra da fé. Eu creio, por isso eu falo. Quando Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 4:13, ele está repetindo um salmo de Davi. E Davi tinha essa experiência. Davi olhou para o gigante e entendeu que para ele sim era difícil, mas para Deus era um nada. Então Davi é o gigante da fé. Davi é aquele que entendia que o Senhor peleja em favor do seu povo. Saul ainda tentou colocar a armadura dele em Davi. Preste atenção nisso. As armas da nossa luta, da nossa milícia, da batalha espiritual do dia a dia, não são carnais. As armaduras da carne, dos pensamentos filosóficos, da ira humana, da revolta humana, isso não vai resolver nada aí no seu problema e na sua dificuldade. Nesse confronto que você está vivendo, diante desse gigante que está atormentando você, um problema sério de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, você tem que ter aquilo que Davi tinha, o espírito da fé. E por isso as batalhas anteriores que você com certeza já venceu, vai ajudar você. Davi tinha um histórico. Ele disse para Saul: olha, um leão se levantou contra as ovelhas do meu pai, que eu tomava conta. Eu fui lá e derrotei o leão. Um urso se levantou contra as ovelhas do meu pai, que eu tomava conta. Eu fui lá e matei o urso. Então, assim como Deus me deu vitória contra o urso, contra o leão, Deus vai me dar vitória contra esse gigante. O Deus que te deu vitória em muitas lutas que você já viveu, e por isso você pode dizer, como Samuel disse para Israel: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Esse Deus único, esse Deus vivo, esse Deus poderoso que se revela para nós em Jesus, vai te dar também essa vitória. Mas é preciso ter a palavra da fé. O coração crê e a boca libera a palavra. Davi olhou para aquele gigante e disse: olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E todo esse povo saberá que existe um Deus em Israel. Presta atenção, não era só o povo de Israel, eram os filisteus também. A tua vitória não é só para alegrar o povo de Deus, a igreja, com o seu testemunho. Todos que estão à sua volta, a sua família, os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, os companheiros de trabalho, todos eles verão que o Deus que você serve, o Deus que você cultua na igreja, que você adora em espírito e em verdade, é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. E assim Davi foi para o confronto, assim Davi obteve uma grande vitória. O texto fala que ele lançou a pedrinha do ribeiro, bateu na cabeça do gigante, o gigante caiu por terra, e com a própria espada do gigante, preste atenção nisso, Amã foi enforcado
na forca que ele preparou para Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão bíblica. Golias foi derrotado, morto com a espada dele mesmo. Então toda a armadilha de Satanás contra a sua vida, Deus vai transformar em testemunho de vitória. Essa maldição será transformada em bênção. Essa derrota será transformada em vitória. Essa doença será transformada em cura. Essa crise aí dentro da sua casa, na sua família, vai transformar o seu lar num testemunho vivo de uma família cristã abençoada. Em Cristo, nós vamos derrotar os gigantes. Existem muitos gigantes, e os piores são os gigantes da alma: o medo, a dúvida, a incredulidade, a insegurança, a tristeza, a revolta, o nervosismo, a ansiedade. Mas não importa o gigante, se é algo que está acontecendo na sua vida, se é algo que está dentro de você, oprimindo você, não importa. Esse gigante vai cair por terra. E nós vamos declarar como Davi declarou: hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da bênção. Mas é preciso crer. Existe uma promessa, uma profecia de Isaías falando sobre as bênçãos. Isaías 55:3. Olha só: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, dando a vocês as firmes beneficências de Davi. É uma aliança que foi estabelecida não em sangue de animais, mas no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. No sangue da nova e eterna aliança. E através dessa aliança em Cristo, no sangue do Calvário, as firmes beneficências de Davi serão liberadas na minha e na sua vida. Então, assim como Davi derrotou o gigante Golias, assim como Davi derrotou o urso, o leão, assim como Davi, quando chegava no arraial do povo de Deus, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Ei, Deus quer falar com você. Todas essas lutas, todos esses problemas, todas essas dificuldades, Ele vai transformar em testemunho de vitória. É preciso apenas e tão somente crer. Creia e veja a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Maior é Jesus na minha e na sua vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Deus é maior que a sua luta. Deus é maior que a sua dor. Deus é maior que o seu sofrimento. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair por terra. Receba essa palavra, creia e viva hoje o milagre da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus.